Olá, indesistíveis! Vocês já experimentaram a vitória verdadeira através do arrependimento e da intervenção divina? Neste capítulo 7 de 1 Samuel, Israel se volta ao Senhor e finalmente experimenta a paz e triunfo sobre os filisteus. Vamos descobrir como é que a restauração espiritual transformou a história dessa nação? Então, bora lá! Deixa o seu like e ao final eu vou pedir para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Bom, abra sua Bíblia, continua aqui nessa Bíblia, né? Letra grande, Nova Almeida atualizada, para a gente ler o livro de Josué. Capítulo 7, 1 Samuel. Josué não, errei, 1 Samuel. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram somente ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então, Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, ou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes já ouvimos esse versículo, não é verdade? Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Olha que coisa mais legal, que coisa histórica interessante. Como é bom a gente conhecer, né, saber das coisas, né? Após a Arca da Aliança ser levada para Quiriate-Jearim, preste atenção, ela permaneceu ali por 20 anos guardada na casa de Abinadab, sob os cuidados do seu filho Eleazar, né? E durante esse período, o povo de Israel
lamentou o seu afastamento de Deus. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Olha esse livro aqui. Eu estive nesse lugar onde ficou a arca durante 20 anos. Deus me conduziu até lá. Não existe coincidências. Eu estava voltando de carro, indo para Jerusalém. Mas eu cheguei com um dia de antecedência. E a minha reserva só poderia entrar no dia seguinte. Então eu não tinha onde dormir, eu estava na estrada. E aí, por acaso... Não existe acaso. Não existe coincidência. Existe jesuicidência, né? Eu entrei nessa cidadezinha que hoje se chama Abu Ghosh, que era a cidade bíblica de Kiriat Jearim, que significa cidade das florestas. E aí eu fiquei rodando, e eu tenho um capítulo inteirinho contando essa história. Olha só, capítulo 20, local da Arca da Aliança. É um local onde está uma igreja com francesas tomando conta desse lugar, freiras. Quando eu cheguei lá, o portão já estava fechado, numa colina, onde fica a igreja lá em cima, onde era a casa de Abinadab. E até então eu não sabia, tá? Aí já estava fechado, fechava às 17 horas, já eram 18h45, eu falo que eu toco a campainha. E aí alguém abriu e respondeu, oui, sim, né? E eu imediatamente, sem pensar, respondi, bonsoir, ma sœur, que é boa noite, minha irmã, né? Em francês. Sem nenhuma outra palavra. O grande portão automático se abriu. Eu só fiz agradecer a Deus, entrei no carro e subi, e o portão se fechou atrás de mim. Quando eu cheguei lá em cima, aconteceram milhões de coisas que eu vou contar depois aqui, né? E foi ali que eu dormi. E aí eu entrei naquela igreja que tem uma mesa assim com vários informativos em várias línguas, e aí eu comecei a ler enquanto eu esperava a Madre Superiora para me autorizar a dormir ali. E ali eu descobri que estava na casa de Abinadab, onde esteve a arca por 20 anos, gente. Olha, o que aconteceu comigo ali foi algo sensacional. Aqui está um pouquinho do capítulo 20, mas vamos voltar para o capítulo 7 de Samuel. E aí Samuel é reconhecido como líder espiritual. Ele convoca o povo para se arrepender, né? Exortando-os a abandonar todos os deuses estrangeiros e servir ao Senhor de todo o coração. E aí o povo renuncia, né, aos ídolos, Astarote, Baalins, né? E se reúne em Mispa para orar e para jejuar, confessando seus pecados diante de Deus. Que coisa mais linda, gente. Aí os filisteus viram aquela reunião como uma oportunidade para atacar. Mas Samuel oferece um sacrifício, intercede pelo povo e Deus vem de forma sobrenatural, causando assim trovoadas fortes, né? E aí Israel derrota eles de maneira decisiva. E aí Samuel ergue uma pedra após a vitória, chamada Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. É a pedra da ajuda. E aí, por fim, a paz é restaurada em Israel. Samuel continua a liderar o povo, mantendo a nação em fidelidade ao Senhor e vai até o fim, né? E aí, que lições a gente pode extrair desse capítulo 7 para a gente poder aplicar na nossa vida? A gente viu que o verdadeiro arrependimento conduz à vitória espiritual, né? A restauração de Israel começa quando eles abandonam os ídolos e com a sincera busca por Deus, incentivada por Samuel, né? Aí a tempestade, aqueles trovões, né, enviados por Deus, mostra que a vitória depende de Deus, porque é Ele quem luta por nós. E Samuel agiu ali como intercessor entre Deus e o povo, demonstrando o poder e a necessidade da oração. E a pedra, né, Ebenezer, que significa pedra de ajuda, nos ensina a reconhecer
as ações de Deus em nossas vidas. São as chamadas memoriais de gratidão, não é verdade? Samuel, ele liderou com fidelidade, mostrando compromisso. Isso é um grande exemplo para os líderes de hoje, não é verdade? Um exemplo, né? E aí agora vamos refletir. Como é que o arrependimento e a obediência abriram o caminho para a vitória de Israel? O que você acha? Anote. Que tipo de ídolos ou de distrações espirituais a gente deve abandonar em nossa vida para a gente se aproximar mais de Deus? Não é só ídolos de madeira, não, de cerâmica. Tem muitas coisas que a gente se apega e leva na nossa vida como ídolo, tá? Como é que a gente pode também criar Ebenezeres, não sei se é assim o plural dessa palavra, em nossa caminhada, reconhecendo as intervenções de Deus e sendo assim gratos por essas intervenções que Ele faz? Pensa nisso, reflita, anote. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, obrigada por nos mostrar o poder do arrependimento, o afastamento da idolatria que aconteceu com o teu povo, o povo escolhido pelo Senhor, o povo de Israel. Porque o Senhor é provedor de vitória, o Senhor é provedor de descanso, o Senhor é o nosso Deus. Obrigada por nos mostrar a importância da gente criar memoriais, para a gente lembrar e jamais esquecer a Tua fidelidade, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós te agradecemos. Obrigada, Pai, nós te amamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. É isso aí, gente, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, todo dia, independente do que aconteça. Deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama. Beijo no seu coração. Uma semana abençoada para todos nós. Fui. Tchau.